Fala, torcedor vascaíno! Fala, torcedora vascaína! Estamos entrando no ar para trazer informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, o mercado da bola, as especulações estão bombando! E nesse vídeo a gente vai trazer muito dessas informações para vocês. Claro que a gente vai atualizar tudo que estiver rolando aí de especulação, de que venha de verdade, qualquer coisa. A gente vai estar atualizando aqui para vocês no nosso canal Comentário. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação de dois jogadores da base. Olha, o Vasco conta com a venda de 2 a 3 jogadores da base para a próxima temporada. E dois jogadores aí são os principais aí vitrines no mercado para que o Vasco possa garantir dinheiro. A gente vai falar sobre a situação aí de Riquelme e Bruno Gomes, que podem ser vendidos nesta janela de transferência. A gente vai ficar atento, a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre Leandro Castan, que estaria sendo cogitado na equipe do Fortaleza. Sobre o diretor do Botafogo, que segundo Fábio Azevedo é o nome que foi indicado a Jorge Salgado. E sobre a situação de alguns meninos da base que já estão aí fazendo uma transição, uns para o profissional e outros aí entrando no sub-20. Então tem muita informação. Eu espero você aqui nesse vídeo. Vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito sobre isso. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos iniciando, você já viu que tem muita informação, né? Nesse vídeo, enfim, para atualizar vocês de tudo que está ocorrendo, de todas as especulações e muito mais neste vídeo. Antes, vamos aí dar aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, a você que compartilha, a você que comenta, que assiste o nosso vídeo, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, já estamos chegando a mais de 2.600 inscritos e vocês são o principal culpado por isso. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. E aquilo que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, se você gostar, meu amigo, no final do vídeo, se inscreve no nosso canal, é uma amostra grátis, porque será um prazer tê-lo como inscrito aqui do nosso Comentário Vascaíno. Olha, vamos iniciar falando aí de mercado da bola, porque hoje já está rolando muita informação e a gente tem que atualizar vocês de tudo, todas as especulações que rolam, aquilo que se confirmou. A gente já viu aí que o Vasco ontem fez aí a regularização do contrato do House, né? O House teve o seu contrato renovado até o final de 2022, a primeira renovação de contrato com o Vasco. Sabemos também que John Sanchez vai ter que ser avaliado pela próxima comissão técnica para saber se será devolvido ao Atlético Nacional ou se fica até o seu final de contrato no meio de 2022. Tem contrato até 30 de junho. E olha, já surgiu uma nova informação aí. Segundo o site torcedores.com, o nome de Leandro Castan é o preferido lá do Fortaleza do Vojvoda, caso não consigam renovar o contrato de Marcelo Benevenuto, que pertence à equipe do Botafogo e já recebeu inclusive sondagens da equipe do São Paulo. O nome de Leandro Castan é o preferido lá, segundo informações do torcedores.com, e se não houver nenhum acerto com o Marcelo Benevenuto, o time do Fortaleza procuraria aí o nome de Leandro Castan, já que eles podem jogar uma possível Libertadores ou uma pré-Libertadores, e aí eles vão reforçar o seu time. Lembrando que eles já reforçaram a equipe lá com o lateral direito do Independente Del Valle, o time do Vojvoda. Lembrando, essa informação foi dada pelos sites torcedores.com. Outra informação dada aí pelo Fábio Azevedo. É inclusive um cara que eu já vejo a galera pedindo aqui no Vasco. É o diretor da equipe do Botafogo, o Eduardo Freeland. Segundo informações, eu acho que fala assim, se não for, me perdoem a pronúncia, porque eu não conheço muito bem aí a situação do diretor do Botafogo. Mas segundo informações, o Eduardo teria sido indicado ao Jorge Salgado para ser o novo diretor executivo do Vasco. A gente já sabe aí que já rolou o nome de Marcelo Teixeira, que negou, né? Inclusive a gente trouxe uma informação aqui que ele teria sido procurado. Ele falou que ele negou as informações ao meu amigo aí, Detetives Vascaínos. E agora Eduardo Freeland é um nome aí que foi oferecido, segundo informações, indicado a Jorge Salgado, e vai também analisar essa situação aí. A gente sabe que está rolando muita coisa no sigilo, não sabe muito bem o que é que está rolando dentro do Vasco, mas as especulações estão rolando e a gente vai trazendo os nomes aqui para vocês, lembrando sempre que quando confirmar a gente também vai trazer aqui. Eduardo, que fez um grande trabalho pelo Botafogo, né? Conseguiu aí mudar a rota da situação. Mas vamos ver, né? Será que seria um nome muito bom? Eu continuo com o nome do Matos, mas enfim, vamos seguindo em frente. Olha, falando também agora de joias da base, o Vasco conta muito
com a venda de 2 jogadores, são 2 principais ativos do elenco esse ano. Teriam 3, né, se o Matias Galassa não tivesse perdido espaço no futebol, né, do Vasco, no futebol profissional, ficou fora com o Lisca, ficou fora depois com o próprio Fernando Diniz. Seria mais uma potencial venda. Mas 2 jogadores são aí a esperança do Vasco para manter equilibrada a balança financeira. Primeiro deles, Riquelme. O Vasco tem aí, claro, se chegar qualquer que seja a proposta acima dos 20 milhões de euros, que hoje daria aí pouco mais de 124 milhões de reais, o Vasco não vai se opor a vender o lateral. Por quê? Seria um importante aporte financeiro para o ano de 2022. Então o Vasco está atento. Times como Atalanta, Sevilha, como o próprio time aí do Manchester City estão de olho no Riquelme. O Vasco só vende esse jogador acima de 20 milhões de euros, que hoje daria aí 124 milhões. Lembrando que a multa rescisória dele é 36 milhões de euros, dava pouco mais de 200 milhões, 234 milhões de reais. Então o Vasco está atento ao mercado para qualquer negociação envolvendo Riquelme. Outro jogador que também aí pode ser vendido, isso também foi uma informação que o Flávio Dias deu aí no seu Atenção Vascaínos, é o seguinte: o jogador Bruno Gomes. Nós sabemos aí desde o início da temporada que o Spartak Moscou é um time que quer contratar o Bruno Gomes. Já tentou no início da temporada, tentou no meio da temporada, fez propostas que não agradaram o Vasco. Primeiro fez uma proposta de empréstimo para depois com a opção de compra, o Vasco não aceitou. No meio do ano deu aí 2 milhões de euros para o Vasco para comprar o jogador, o Vasco também não aceitou. E a informação é o seguinte, que pode voltar a ter uma relação aí de possível compra do Spartak Moscou para contratar o Bruno Gomes. E aí o valor seria em torno de 4, 5 milhões de euros. A gente está procurando saber, mas seria mais ou menos isso aí. E o Vasco, claro, óbvio, não vai se opor se for um valor muito bom para o clube, pois o clube precisa vender jogadores, de 2 a 3 jogadores para esta temporada, para manter a saúde financeira do clube. Então, Bruno Gomes, se chegar qualquer proposta aí, principalmente do Spartak Moscou, que gosta muito do futebol do jogador do Vasco, ele deverá ser vendido. São 2 jogadores aí que o Vasco conta muito. E também com a possível ascensão do Galassa, porque é um jogador que no início da temporada, a gente lembra, houve aí algumas sondagens de clubes europeus para contratar o Galassa. E é um jogador que o Vasco espera muito também para ser vendido e trazer dinheiro para os cofres do Vasco da Gama. Então ficar bastante atento aí com essa situação. Sobre a base, alguns jogadores já estão começando a fazer uma certa transição. Tem jogador do Sub-20 que pode ser aproveitado no Vasco em 2020, mas isso vai depender muito da comissão técnica. Mas há uma esperança aí dentro da diretoria do Vasco que jogadores como Tavares, como o próprio Andrei, possam ser aproveitados, né, ser inseridos no profissional, principalmente no Campeonato Carioca, para saber o desempenho desses jogadores. E no Sub-20, o jogador GB, que é aquele que faz muito gol, né, do Sub-17, já está começando a trabalhar no Sub-20. Inclusive fez 2 gols aí no jogo contra o Botafogo, em que o Vasco perdia por 3-0. Ele fez os 2 gols, 3-2 na final lá do OPG. Então, já começa aí a se movimentar um pouquinho o Vasco para o início do ano, também na base. Então é isso, galera. Saudações vascaínas. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Qualquer nova informação a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Fiquem atentos no nosso canal. Aquele abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.